Olá, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus seja derramado em seu coração, para que você possa ser tocado por este amor de uma forma maravilhosa. Eu venho aqui nesta tarde para falar um assunto bastante importante, o qual nós estamos neste mundo vivendo exatamente este momento. Momento de aflição, momento de angústia, momento de perturbações, de inquietações, momento em que os gananciosos cada dia mais florescem, nascem como taboa ou como biri no brejo, nascem em abundância de uma forma extraordinária. Por quê? Porque vem a facilidade de adquirir riquezas, vem a facilidade de adquirir riquezas não lícitas. Portanto, nós estamos vivendo um mundo de gananciosos, um mundo de pessoas avarentas, um mundo de pessoas ansiosas para adquirir riquezas, e este é o tempo chamado tempo do fim. E a palavra de Deus nos traz ensinamentos sobre isso. O que nós estamos vendo hoje, esta perturbação no mundo inteiro, esta inquietação forte em que está no mundo todo, isso não é por causa do político A, o político B, o partido A, partido B. Nós estamos equivocados e muita gente está equivocada pensando que isso é por causa da esquerda, da direita, do centro, da lateral. Não é bem assim. Não é bem assim. Tudo isso é princípio do fim. Nós estamos chegando nos finais dos tempos. E isso tem sido confirmado pela palavra de Deus. A palavra de Deus já nos alerta sobre isso. E você sabia que mesmo nós, que somos conhecedores da palavra de Deus, às vezes achamos que não, que isso é por causa do partido A, do partido B. E não é. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus. E quanto mais aproxima-se o dia da vinda de Cristo Jesus, mais a coisa ferve. Mais a coisa vai se acuando e os homens vão ficando perturbados, inquietos, destruindo. Veja o que está acontecendo no Nepal, algo horrível, né? Então, nós estamos vivendo este momento. Nós estamos vivendo o momento da vinda do Filho do Homem. E eu quero ler na palavra de Deus alguma coisa que vai te trazer luz sobre esse assunto. E você vai confirmar comigo e você há de convir comigo que realmente nós estamos nos finais dos tempos. E é necessário que nós nos preparemos a cada dia para nós estarmos com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar preparados. Também lerei isso nesta tarde em Apocalipse capítulo 22. Eu quero ler aqui, começar com a minha fala, lendo aqui em Mateus capítulo 24 ou 25, a partir do verso 31. Olha só o que diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então o assentará no seu trono de glória, ou no trono da sua glória. E todas as nações reunidas diante dele, apartará uns dos outros, como o pastor aparta das ovelhas os bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aquele, ou seja, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou vimos com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos ou te vestimos? E quando te vimos enfermos e a prisão fomos te ver, E respondeu o Rei dos Reis e dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos,
irmãos, a mim fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então nós vemos aqui que o sermão, o fim do sermão profético, que trata sobre a vida eterna e o castigo eterno. Mas aqui em Mateus capítulo 24, nós vamos ver uma outra situação, também baseada no sermão profético, e que diz o seguinte: olha, sermão profético, princípio das dores. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de guerras, de rumores de guerras. Olhai mas não vos assusteis, porque é mister que tudo isto vos aconteça, mas ainda não é o fim. Quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Tudo isso tem acontecido. Já há fome em vários lugares há muitos anos, terremotos em vários lugares há muitos anos, perseguição aos cristãos há muitos anos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Agora veja bem, isso aqui é importante pensar, porque tem muita gente que faz coisa errada e é odiado por muita gente também e acha que é por nome de Cristo. Não, aqui ele está dizendo odiado por amor ao meu nome. Por exemplo, se eu estou pregando aqui o Evangelho de Cristo e alguém me odeia por causa de eu pregar o Evangelho de Cristo, aí eu estou enquadrado nesta passagem. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos falsos profetas estão surgindo um após o outro? Todos eles, ou seja, a maioria deles, com o intuito de se destacar, com o intuito de ganhar dinheiro, com o intuito de ficar rico, com o intuito de ficar famoso. Muita gente hoje, com as redes sociais, estão à procura de ganhar um dedinho lá de fama, não é? Um patamarzinho de fama, um espaço na calçada da fama. E é necessário que nós tenhamos cuidado com esses que estão pregando, às vezes heresia, às vezes mentira, enganando a muitos. Nós precisamos fugir desses enganos. E nós precisamos saber separar aqui o que vai trazer de edificação para as nossas vidas, os que trarão para nós alimento sólido para a nossa alma. Porque nós precisamos nos alimentar e nós precisamos ouvir coisas que vêm subtraída da palavra de Deus, que isso vai enriquecer a nossa fé, isso vai alimentar a nossa fé e fazer com que nós cresçamos no conhecimento da palavra de Deus. Mas todos esses sinais, os quais eu li aqui, são sinais do princípio e do fim. Nós estamos neste momento e nós também perguntamos: o mundo está de perna para o ar, o que está acontecendo? Mas se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós estamos chegando no final dos tempos. Nós estamos aproximando-nos a cada dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há mais um sinal também que faz com que nós entendamos o que nós estamos nos finais dos tempos. Veja só o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a seguir. Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias... Quais são os últimos dias? Os finais dos tempos. Quais são os últimos dias? Os tempos em que Jesus virá buscar a sua igreja. Quais são os últimos dias? O dia que este mundo será entregue nas mãos de Deus para vingar-se deste mundo terrível. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Será que nós não estamos vivendo neste tempo? Será que isto aqui, que a palavra de Deus aqui não está se cumprindo? Será que nós não percebemos
que isto aqui é sinal dos finais dos tempos? Claro que sim. É que às vezes nós deixamos de olhar para a palavra de Deus e nós ficamos preocupados com tudo o que está acontecendo. Deixamos de olhar para a palavra de Deus que nos alerta, que nos mostra os acontecimentos atuais. É este o momento que nós estamos vivendo. Olha só, porque haverá homens amantes de si mesmos, olha, avarentos. Olha que a avareza tem sido tão grande que eles não se importam de quem eles tiram. Eles não se importam de quem eles vão buscar, a quem eles vão buscar. E eles buscam de pessoas aposentadas, eles buscam de pessoas deficientes, eles buscam de crianças dependentes, eles buscam em toda parte, porque eles são avarentos, são cães gulosos. Não querem saber de que forma vão ficar ricos, de que forma vão enriquecer. Eles são também sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso é fato, isso é Bíblia, não é? Traidores, obstinados, orgulhosos, mas amigos dos deleites do que amigos de Deus. Muito mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É esse tipo de gente que nós estamos vendo hoje nos últimos dias. Tempos em que nós estamos aguardando a vinda de Cristo Jesus. Tempo em que nós estamos aguardando o encerramento deste ciclo, deste período em que nós estamos na face da terra e que muito em breve isso cessará. Cristo Jesus há de voltar para buscar a sua igreja. E cada um de nós precisamos estar preparados, observando as Escrituras, compreendendo aquilo que nós podemos fazer, pelo menos para salvar a nossa alma. Há coisas que nós precisamos fazer para nos manter puro, para nos manter incontaminado e para obedecermos o Evangelho de Cristo, que através do Evangelho de Cristo nós alcançaremos a salvação das nossas almas. E é por isso que João 5,39 nos diz assim: examinai, pois, as Escrituras, para que possais obter dela a vida eterna. Então, é através das Escrituras que nós vamos receber a vida eterna. Não é através da religião A, B ou C. Não. A religião, ela deveria estar pregando o Evangelho de Cristo hoje. Mas ela está pregando prosperidade, ela está pregando cura absoluta. Não que Deus não tenha capacidade para fazer isso, é claro que Deus tem. Mas Jesus não veio para nos trazer coisas materiais. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. É isso que Deus quer de nós, quer trazer para nós. Vida transformada. Ele quer trazer de nós conhecimento para que nós possamos alcançar a salvação por meio do Evangelho de Cristo. Então, o apelo que eu faço a você, não se espante com o momento em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento terrível, terrível de confusões religiosas, confusões políticas, escândalos religiosos, escândalos políticos, escândalos em todas as matrimoniais, escândalos. Momento cabuloso, completamente cabuloso. Agora o verso 4 de 2 Timóteo, capítulo 3, olha só. Traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Tendo aparência de piedade, não é? Toda voz toda aveludada, fala muito bem, toda elegante, aquela voz que você se engana com ela. E você fala, como este homem fala bem, mas afasta-te dele. Olha só, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias ou mulheres loucas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, esse tipo de gente que foi citado aqui
orgulhosos, jactanciosos, soberbos, incontroláveis, caluniadores, irreconciliáveis, incontinentes, cruéis, sem amor, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites mais do que amigos de Deus. A Bíblia nos ensina a fugir desses homens, a nos afastar deles, porque são homens que levam-nos ao engano, leva as pessoas à mentira, leva as pessoas à perversidade. Isso é sinal dos finais dos tempos. Depois nós podemos olhar também, olha só o que diz Apocalipse 22, a partir do verso 11. Quem é injusto, faça injustiça. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda mais, e quem é santo, seja santificado ainda mais. Este tempo que nós estamos vivendo aqui, os injustos estão mergulhando na injustiça. Aqueles que fazem corrupção estão mergulhando na corrupção. Os falsos pastores estão mergulhando na mentira, no engano. Os falsos bispos estão mergulhando no engano. Então, quem é sujo, suje-se mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão será comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente entre a manhã. Então, o anjo do Senhor foi enviado, olha só o que ele diz aqui, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Quem é o anjo que ele está falando aqui? Aquele que está na responsabilidade de pregar o evangelho de Cristo. Aqueles que está na responsabilidade de cuidar da igreja do Senhor, levando o evangelho de Cristo adiante. Que Deus abençoe você e que você possa entender que este momento que nós estamos vivendo não é um momento que nós não estamos cientes dele. Nós estamos avisados do momento em que estamos vivendo. Nós estamos certos de que estamos caminhando para o fim dos tempos. Cristo Jesus muito em breve há de voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.